Boa tarde, pessoal. Vamos entrando. Boa tarde, pessoal. Vamos chegando. Temos uma live ao vivo hoje. Literalmente ao vivo. A Aba Passo Fundo hoje está convidando duas grandes advogadas, né? Para conversarmos um pouquinho. Boa tarde, doutoras. Vejo que a doutora Vitória e a doutora Suraya já entraram. Boa Olá, tarde. colegas. Tudo Tudo bem? bem? Tudo Boa bem? tarde. Tudo Boa bem? tarde. Tudo bom. Tudo. Estão me Que escutando prazer bem? em recebê-las. Muito bem, muito bem. Igualmente. E eu vejo que Tudo muitas bem. pessoas já começaram a entrar, muitos colegas nossos, né? Muitos colegas também da associação, outros colegas aí que dividem conosco o dia a dia, a labuta de advogado, doutora Bruna, boa tarde, da diretoria da Associação Brasileira de Advogados, também de Passo Fundo. Que prazer receber todos os senhores conosco, especialmente a doutora Suraya, a doutora Vitória. Obrigada. Que legal que a gente conseguiu se reunir para esse bate-papo. O pessoal está entrando aí, vou abanar para alguns, vou acenar para alguns, muitos estão retornando os acenos também. Muito bem, estamos com um público muito interessante, viu, para 5 horas da tarde, né, de uma quinta-feira. E vamos dar início então à nossa live. Essa live ela é promovida pela Associação Brasileira de Advogados aqui de Passo Fundo. Vocês devem estar estranhando, né? Eu não estou hoje no escritório, em virtude do atendimento de um cliente, né? Tive que me deslocar para outra cidade, estou chegando agora em Passo Fundo, daí para não ia dar tempo de chegar até lá no escritório. Então, como é tudo ao vivo, né? E essa é a nossa vida, nosso dia a dia. Muitas vezes estamos no escritório, outras vezes estamos na estrada. E assim é a vida de advogado, né? Já fica também uma amostra para quem está começando a advogar de que nem tudo é previsível no mundo do direito e na nossa labuta diária. Temos hoje, então, como convidadas, para dar prosseguimento a essa série que apresenta quem são os membros da Associação Brasileira de Passo Fundo, duas grandes advogadas, duas estudiosas do direito, apaixonadas pelo direito, né? A doutora Suraya e a doutora Vitória. Vou fazer uma breve apresentação de cada uma de vocês, depois vou passar a palavra para vocês, tá? Porque senão o advogado aqui fica falando sem parar. Mas antes ainda de ler a qualificação das senhoras, tem que fazer um registro aqui que entrou a nossa diretora da Aba Passo Fundo, a doutora Jamila Cesar César, e a doutora Jamila, ela também é a presidente nacional da Comissão do Trabalho da Associação Brasileira de Advogados. Então é uma honra tê-la aqui, que eu brinco com ela, nossa chefa, né? Doutora Suraya de Cássia Nasralla Souza. Possui graduação em Direito pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, especialização em Direito da Medicina pela Universidade de Coimbra, especialização em pós-graduação lato sensu em Direito pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, mestrado em Desenvolvimento Regional pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, e mestrado em Direito pela Faculdade Meridional. Olha, é um currículo vastíssimo. Eu já sei até uma pergunta que eu vou fazer para a colega depois, tá? Eu já vou fazer a pergunta agora para a colega me responder depois, então. Advogado Tá precisa bem. estudar tanto assim? Tem que estudar. Pouquinho. Tem que E olha estudar. que legal, que legal. Olha só que incrível, né? Como a Associação Brasileira de Advogados ela consegue unir colegas com um currículo vastíssimo, como a doutora Suraya. Abraço, doutor Matheus, nosso colega, advogado e também membro da ABA, com um currículo vastíssimo, como a doutora Suraya, né?
É um currículo invejável, diga-se de passagem, né? Merecidamente invejável, né? E uma colega que está iniciando agora, que é a Vitória. A Vitória está É. começando a carreira como Aham. advogada, né? Embora a Vitória tenha passado no exame da ordem ainda enquanto estudante. Nós vamos ver isso aí um pouquinho mais adiante também. Vou fazer a apresentação da Vitória, então. A Vitória é natural de Passo Fundo, mas está residindo agora em Erechim. Ela é graduada pela URI, Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai das Missões, na cidade de Erechim. Ela atua nas áreas civil, criminal e trabalhista, com ênfase em direito de família e sucessões. E pelo que eu sei, acho que ela vai contar depois, ela está inclinada a fazer alguma especialização nessa área, né? E ela agora é membro da Exatamente. Associação Brasileira de Advogados de Passo Fundo. Vou passar então a palavra para a doutora Soraya e eu quero que ela me responda. Tem que ter tanto estudo assim o advogado, doutora? Ou o advogado pode se contentar só com a graduação e tá bom? Então, primeiramente, uma boa tarde a todos. Muito obrigada, doutor Raul, pelo convite. Muito obrigada, então, a presença da colega, a Vitória. Bem-vinda a esse mundo Obrigada. fantástico, né? Que é o mundo jurídico. E, então, respondendo, doutor, sim, é uma paixão para mim a pesquisa e a academia. Isso me mantém viva, né? E lúcida. E então, creio que sim, creio que o advogado tem que estar em constante estudo, e é isso que nos mantém, né? E o que vocês gostariam que eu falasse assim dentro da minha área, da minha especialidade? Pois é, doutora. Eu acho que até a doutora Jamila falou que vocês são colegas de mestrado, né? Eu vi que entrou um Exatamente. comentário dela, mas tem tanto comentário, né? Nós estamos nesse momento, numa quinta-feira, às 5 da tarde, a gente tá com 25 pessoas assistindo, né? E a Jamila disse assim, Sim, fomos inclusive juntas para a Polônia. Entrou a doutora Mayra agora exatamente. também. O que vocês foram fazer na Polônia? Foram de férias ou passear? O que vocês foram fazer lá? Nós fomos primeiramente para Perúdia, na Itália, onde tivemos aulas do mestrado, e posteriormente fomos então para Polônia, para Cracóvia, onde apresentamos um artigo. E o meu artigo ele foi exatamente na área que eu atuo, que é essa área do direito médico. Então, eu trabalhei nesse artigo sobre o Sistema Único de Saúde, desde o início, como funciona e a atual situação então do Sistema Único. E atualmente eu sou doutoranda da URI Santo Ângelo e, e obrigada. Nessa tese, então, agora no momento, então, em fase de pesquisa, vou trabalhar sobre a manipulação genética, então, em embriões, e como vamos deixar o nosso futuro, né, o nosso DNA e o nosso genoma, que são patrimônios, né? São patrimônios da humanidade, então, muito cuidado quando se for tratar disso, né? Quando não for para meios medicinais, então, que o risco é muito grande, né, de se mexer nisso. E eu vou tratar também da parte criminal, nesse sentido, da lei da biossegurança, como que você pode, aonde você pode manipular então geneticamente o pré-embrião, o embrião, porque também eles trazem benefícios para a humanidade, mas com cautela. Há casos onde há crime, onde você for fazer essa manipulação que há Sim. crime. Que, por exemplo, o que Nossa. eu posso falar para vocês? Existem muitos tipos de crime, por exemplo, o crime de alteração genética, a seleção genética, que é muito perigosa, que já foi feita, né, como a gente sabe, já foi feita por pesquisas, né, em campos de concentração, a clonagem e a hibridação, como também a biotecnologia, né, que é algo muito perigoso. Então, nesse sentido de que haja uma fiscalização
criminal, não só nos estados, mas em todo o planeta. Porque Sem cada dúvida. país tem as suas leis. Cada país tem as suas leis. No entanto, existem países em que as leis são brandas. E aí formam o que chamam daqueles centros ou guetos de pesquisa onde se pode fazer tudo. Então, por isso, a necessidade, então, de uma legislação mundial Reguladora. fiscalizadora nesse sentido, reguladora nesse sentido. Perfeito, fantástico, doutora, fantástico. Até Obrigada. tomo a liberdade já, né? Na verdade, com todo o interesse do mundo, né? Mas quando a doutora concluir, se for possível, a gente pode até organizar um workshop, né? Porque é um tema, assim, Sim, fantástico, né? com De abrangência certeza, com mundial, certeza. né? E que nós temos uma colega daqui, a colega é passofundense de nascimento também? Não, eu nasci em Júlio de Castilhos, atualmente eu resido em Palmeira das Missões e tenho escritório com a colega Cássia Gloger em Passo Fundo, que a gente Que legal. então atuamos nessa área do direito médico. Que legal, fantástico, fantástico. Olha, nós já Obrigada. podemos deixar um pouco alinhavado, né? Eu tenho certeza que é interesse de todos os colegas. A doutora Tainá escreveu agora, nossa colega também, membra da aba. A doutora Tainá colocou aqui, tenho também interesse, né? A doutora Jamila deu aval. Agora então está resolvido. Vamos fazer, ela colocou. Tá? Então, se a doutora Estou em Jamila fase disse vamos fazer, está feito. sim, início do projeto, mas muito interessante, estou na fase de estudos, então agora estou estudando genética, e é fantástico, mas é um tema bem desafiador, assim, e vamos ver então no que vai dar isso. Mas muito Muito obrigada pelo sucesso, convite. então. Nossa, Muito eu que já obrigada. antecipo agradecimentos porque vai ser um presente para todos nós, né? E me diz Igualmente. uma Muito coisa, obrigada. nós temos aqui, doutora Suraya, também vamos chamá-la de debutante, só para deixá-la com uma saia justa. Tá sentindo algum friozinho na barriga? Como é que é? Ah, O que está acontecendo aí, Vitória? com certeza. Tô um pouquinho Querida, nervosa, né? Mas faz parte. Devagarinho a gente vai aprendendo, né? com certeza. Mas, tomando o exemplo da doutora Suraya, tu viu que quando a pessoa quer e coloca metas, né, e tem essa organização, essa disciplina, né, É, muito tempo de estudo, força de vontade, o céu é o limite, né? com Me certeza. conta um pouquinho, começou a advogar há pouco tempo, né, Vitória? E que Sim. história é essa que tu brincava de advogada quando era criança? Como é que é essa história? Na verdade, assim, eu sinto que eu já nasci com o direito no coração. Porque desde que eu me conheço por gente, que eu tenho, assim, uma admiração, assim, um apreço muito grande pelo direito, né? E tudo começou quando eu tinha ali uns 3 aninhos de idade, que eu tenho uma tia, a tia Pati, até tá nos assistindo, a Patrícia, ela era advogada e Abraço eu para Patrícia. achava e eu achava o máximo aquilo da minha tia ser advogada. E aí eu brincava que eu tinha o meu escritório de advocacia e era advogada que nem a Pati. Então ela foi uma grande inspiração para mim, né? Seguir assim os passos da minha tia. E o tempo foi passando e eu fui percebendo que eu gostava mesmo de direito. E aí, o tempo passou e isso só ficou cada vez mais consolidado, né? Até que eu fui fazer o vestibular aqui em Erechim, na URI, passei, comecei a estudar. Inclusive, fui colega do meu irmão na faculdade, que fazia direito também. Hoje ele é policial militar, né? E a gente passou, Legal. assim, toda a nossa família, né? O meu pai fez direito aqui em casa, eu, meu irmão e agora a Sara, a minha Vitória, irmãzinha. Vitória, eu não tenho certeza, Oi. eu não quero dar uma informação errada, tá? Mas eu acho que o teu irmão foi colega da minha filha na escola militar, aqui de Passo Sim, acho Fundo, que sim. quando eles estavam, Aham. quando eles entraram na brigada. Que legal, né? Que Aham. legal. Abraço pra Patrícia, então, a Patrícia está nos assistindo, É. realmente, ela, Uhum. ela colocou um coraçãozinho pra ti ali. Sim, um beijo, Pati. É. E assim, ó, você chegou, bom, daí tu fez a faculdade com o teu irmão, né? Foi Aham. colega, chegou a ser colega dele, né? E tu passou no Sim. exame da ordem antes da formatura? É. Aham. Até eu lembro que eu resolvi, né, fazer ali a inscrição para a OAB
E daí eu falei assim, mano, eu vou fazer o exame da ordem. Daí ele falou, mas então estuda e passa, né? Daí eu falei, tá bom. Mas era assim, eu deixei pro pior período, eu acho, né? Porque tinha a monografia, tinha as horas complementares, o estágio da faculdade, tudo assim, para terminar eu resolvi fazer a OAB. Mas graças a Deus fui aprovada ali, né? E agora estou vivenciando a idade. Muito lindo, linda história, linda e inspiradora história. Vou mandar agora, não vou mandar um abraço, vou mandar um beijo para a Andréia, que entrou, que é minha esposa, né? Mas, enfim, eu gostaria, assim, de imensamente, né, de dizer da importância desse momento, né? Nós reunimos aqui, então, Dr. Paulo Dias, grande abraço, doutora Gracileide, também nossos colegas espalhados pelo Brasil inteiro, Porto Alegre, Acre. Que honra recebê-los, que honra. Nós conseguimos reunir nesse momento, né, uma advogada com um currículo, assim, gigantesco. Eu tenho o currículo da doutora aqui e digo, Meu isso aqui é uma Deus. parte do currículo dela, tá? E uma colega que está iniciando com toda a vontade, né, com todo o gás, e que deu um passo, eu diria, muito importante, que foi buscar, né, essa rede de contatos que a Associação Brasileira de Advogados fornece, né? Eu te diria assim, te parabenizo por essa iniciativa também de buscar essa rede de contatos, porque é muito importante. Nós estamos aqui então conversando com a doutora Soraya, com a doutora Victória, e de repente surgiu aqui a ideia de fazermos, quem sabe, logo ali adiante, um workshop para falarmos nada mais, nada menos do que o tema de biossegurança, de genética, né? Então, assim, algo que é cada vez, ainda mais agora, em épocas de pandemia, que nós falamos tanto também em vacina, em experimentos, em ciência, né? Como é importante falarmos em ciência nesse momento. Achei, assim, fantástico, desafiador e assim como é inspirador e simplesmente cativante a história também da Vitória. Gostaria que vocês falassem um pouquinho mais também sobre o dia a dia. Eu não sei se a Soraya está para o lado da docência, também como é que é o teu dia a dia de escritório, vai de uma cidade para outra, passa na estrada, como é que é, Soraya? Antes da pandemia, a situação era essa. Me direcionava a Passo Fundo e a Santo Ângelo, porque nós tínhamos as aulas, então, presenciais. Mas no momento, com essa pandemia, ficou tudo um pouquinho mais parado, mas eu estou me dedicando bastante, então, à pesquisa, aos estudos, porque eu tenho prazos, né, para entregar o projeto e artigos. E então o meu dia a dia está mais direcionado mesmo ao estudo e à pesquisa. Mas o que eu tenho para falar nesse momento de pandemia, que eu também trabalhei um pouquinho na dissertação de mestrado sobre o lobby das indústrias farmacêuticas transnacionais a nível de legislativo. E então há nesse sentido o lobby, porque o lobby ele é uma coisa legal no Brasil, em qualquer lugar do planeta, mas existe também o lobby bom. O lobby bom no sentido de quebra de patentes de medicamentos, porque há muitas entidades que se juntam, né, e fazem esse lobby, que eu chamo de lobby bom, quebram as patentes de alguns medicamentos, então isso é um benefício para toda a comunidade, né? Então existe essa parte boa também. E a parte das transnacionais, que são anos de pesquisa e bilhões de dólares em pesquisa de medicamentos, que também nós temos que levar em conta, né? Isso também na quebra da patente, levar em conta então esse tempo de pesquisa e o que foi investido, também é importante. Da importância, então, do lobby mesmo, quando tem um medicamento que ele é extremamente barato, por exemplo, um medicamento Sim. extremamente barato e eficaz, o que acontece é aquele lobby,
porque são milhões de dólares investidos por ano em lobby. Então, se o medicamento é barato e eficaz, ele não se torna politicamente um bom medicamento. Mas é isso, mas existe o lado bom, existe toda pesquisa, todo estudo, ele tem o seu lado bom. Bom, tu já me respondeu, eu ia te fazer uma pergunta porque me chamou a atenção sobre o título, né? O lobby das indústrias farmacêuticas transnacionais, né? E me diz uma coisa assim, a partir daqui, tá? A partir daqui, tu tá cumprindo agora com o teu doutorado, tu vai estar terminando em breve, né? E o que tu pensas em fazer na sequência? Eu quero ser professora universitária, continuar no meu escritório, continuar na pesquisa, porque pretendo fazer um pós-doc, porque a minha intenção era fazer uma parte desse doutorado fora, na Espanha ou Portugal, mas acho que não vai ser possível agora no momento. Então, num futuro próximo, quem sabe um pós-doc fora. Aí eu concluo os meus sonhos assim de estudo e de pesquisa. Fantástico, fantástico. E falando em sonhos de estudo e pesquisa, Vitória, o que tu quer? Tu vai querer continuar advogando? O que tu planejou para tua vida? Eu sei que a vida da gente não segue uma receita de bolo, né? Mas a gente tem certas metas que a gente coloca, né? A gente tenta traçá-las. E daí? O que tu resolveu traçar para ti? Bom, enquanto eu era estudante de direito, né? Eu me apaixonei pelo penal, né? Confesso que eu fazia parte de mais daquela multidão de alunos que são apaixonados por penal. Então era matéria assim que eu gostava de estudar em casa, que eu gostava de participar da aula. Até tinha uma professora muito assim boa, sabe, que eu admirava ela como prof. Então eu fiquei encantada com o direito penal, mas eu não me via trabalhando tanto nessa área, né? Foi aí que eu percebi que eu tinha assim que quem era dono do meu coração era o direito de família e sucessões. Por quê? Eu acho muito lindo, sabe, as relações familiares, entender como é que funciona a estrutura, a organização, né, como que é o dever, os direitos, as obrigações dos pais, dos filhos. Então é algo assim que eu vejo que é a principal área que eu pretendo atuar. Né? Até esses dias eu estava decidindo se eu ia começar uma pós-graduação agora em agosto. E estava em muita dúvida se eu ia escolher direito de família e sucessões ou o próprio previdenciário, né? Tem um retorno bom assim no início e é bem interessante também. Mas como eu estou atendendo agora os meus primeiros clientes, né? Estou bem no início, bem iniciante mesmo, e a primeira causa ali que eu vou pegar já é assim, esse assunto aí de direito de família. Eu enxerguei aquilo como um sinal, né? Realmente vou focar nisso aí, quem sabe um dia até dar aula, né? Em alguma universidade também, nessa área de direito de família e sucessões. Hoje aqui, nesse nosso bate-papo informal, nessa nossa conversa, tu já tens exemplo da doutora Soraya, né? Tu viu que basta trabalhar, acreditar, estudar, né? Se dedicar, que o céu é o limite. Sim, e ainda assim, Vitória, você falou que tu está com os primeiros atendimentos e tal. Qual foi a maior dificuldade que tu encontrou agora, nesse início? Eu posso falar assim, em nome de todos que estão iniciando, né? Os jovens advogados que estão bem ali no início. A gente sente muita insegurança, sabe? Porque a gente passa todo aquele tempo na sala de aula e aí, de repente, tu tá já assim, de cara, assim como um mundão, e tem que colocar em prática. E como eu não tinha tanta prática, isso me assustou, né? Então eu vejo que o que nós precisamos? Ter atitude, né? Dar o primeiro passo, não ficar na zona de conforto, né? Confirmar, já assim, tudo bem, vou ficar aqui na minha, não, né? A gente precisa buscar conhecimento e a cada dia mais procurar ser melhor, né, no que a gente faz, para que quando um cliente olhe, chegue assim, né, queira conversar com nós, eles possam ver na nossa própria feição que a gente está aqui porque a gente estudou, né? E que a gente possa passar uma confiança de que faremos o melhor trabalho possível.
Perfeito. Excelente, excelente. E essa mensagem que tu passou agora está sendo vista por colegas mais antigos, mas também está sendo vista por muitos iniciantes, né? E gostei que subiu aqui um monte de mensagem te dando parabéns, né? Muito legal mesmo. Doutora Suraya, a pesquisa no Brasil tem um pouco de dificuldade, tem incentivo, como é que é? Tu conseguiu, foi fácil para ti também? Ou foi dispendioso? Agora eu falo também, me perdoe a indiscrição, mas economicamente dispendioso, né? Para te conseguir atingir esses objetivos. Tu conseguiu algum tipo de incentivo também? Como é que foi para ti romper essas barreiras? A princípio, eu que financio meus estudos, inclusive o estudo de Coimbra também foi eu que financiei todo o meu estudo, mas há possibilidades de bolsas. A Vitória tem um futuro enorme pela frente, brilhante, com certeza. Uma menina querida, estudiosa e carismática. E então tem bolsas e estão aí sendo disponibilizadas, então, para esse pessoal que quer pesquisar, que quer estudar. E quem sabe no futuro, então, né, eu consiga uma bolsa para um pós-doutorado. Mas é mais porque a gente está em busca, é um patrimônio para a gente mesmo, né? Isso tudo que eu busco é para mim e eu gosto, e a minha família me incentiva bastante. Tenho 2 filhas, tenho uma filha que já é médica, psiquiatra, e eu tenho a mais nova também, que é estudante de medicina, bem estudiosa, assim como a nossa querida Vitória, que está aqui. E como a mãe, né? E como a mãe também, né? Até a Betina, porque eu tenho um clone. Eu tenho um clone idêntico, que é a minha irmã gêmea, que é professora da medicina, da biomedicina na Fevale. O nome dela é Fairos Nasralla. Nós somos idênticas. Então a natureza já me deu um clone. Me deu um clone. E como a Betina teve recentemente a aula de genética, eu queria ver se tinha alguma novidade nesse sentido. Se há alguma diferença genética entre os gêmeos univitelinos, né, com essa evolução da pesquisa e da ciência, mas basicamente somos idênticas mesmo, e talvez alguma alteração genética que traga alguma diferença, então, dos gêmeos univitelinos, e as impressões digitais, elas são diferentes. A natureza, ela é perfeita, né? Então, as impressões digitais dos gêmeos univitelinos, elas são... O DNA é o mesmo, mas as impressões digitais, elas são diferentes. Um detalhe mínimo, né? Mas que felizmente Sim. distingue as pessoas, né? Me diz uma coisa, agora fiquei curioso, isso aí te levou também, te levou ao tema da tua pesquisa? Na realidade, eu sempre gostei dessa área, porque trabalhar com embriões, tu vai tratar não só da questão penal, mas moral, a ética, religiosa, Moral. porque nos coloca a repensar, né, o embrião na hora do descarte. O que ele é considerado, o que tu vai fazer com esse embrião? Ele vai para a pesquisa, ele vai simplesmente para o descarte? Tu pode usar para salvar vidas humanas através das células troncos. Então, a parte moral mesmo e ética, religiosa, então há conflitos, vários conflitos nesse sentido. Então, o meu orientador, ele trabalha nessa área, e o Dr. Francisco Lira, que é juiz em Santo Ângelo, e ele me propôs esse tema, porque inicialmente também iria falar de um tema bastante polêmico, que seria o direito de morrer do paciente terminal, que eu pretendo fazer então um artigo nesse sentido, né? Também Nossa, polêmico mesmo. Polêmico mesmo, também mexe com religião, moral, tudo, né? Tudo. Tá, mas e a vontade, da pessoa, que é um direito personalíssimo e uma garantia constitucional. É. Então tem
e a família e a pessoa tem, então, bastante polêmico, né? Com certeza. Sem dúvida. Incrível, um tema polêmico. E certamente nós teríamos muitas pessoas com argumentos antagônicos defendendo, né? E ferrenhamente. E talvez tenhamos. Você elencou um artigo da Constituição agora, né? Talvez as pessoas digam, não, mas espera aí, a fé religiosa e a moral, a vida é o bem maior, nós temos que preservá-la a todo custo. Não, mas espera aí. E o bem-estar do ser humano, né? Eu esqueci agora, tem um filme bem famoso agora que Como fala era antes sobre de isso. você? Né? Isso mesmo. Como era antes. Isso mesmo. Isso mesmo. Isso mesmo. Esse filme retrata bem isso daí, né? E nós não temos como censurar a pessoa porque a situação dela é terrível. É terrível, né? Aquele caso dele ali é um caso assim que, olha, realmente com muita dor no coração a gente fica torcendo para que não aconteça isso no filme, né? Mas infelizmente Sim. A vontade dele tem que prevalecer. É o meu ponto de vista. Exatamente. Meu ponto de eu vista, também, né? É meu ponto de vista. Eu também. É um direito fundamental, né? Da pessoa humana. Sim, a escolha dela, né? Escolha, né? Mas, Vitória, tu fizeste certamente monografia de conclusão de curso. Qual foi o tema qual foi o tema que tu escolheu? Era e por direitos, direitos fundamentais, o direito à convivência familiar e o abandono afetivo. Já assim nessa área de direito de família, né? Porque o abandono afetivo... Tava talhada para isso, tava talhada. Ele não existe uma tipificação, né? Não existe um artigo ali que fale do abandono afetivo. Apenas a doutrina, a jurisprudência, né? E então a gente pode ver que é um tema tão importante, né? E tão comum no dia a dia que ainda não está tipificado. Mas se a gente for dar uma pesquisadinha ali, existem várias decisões já de juízes que condenam os pais a pagar até um valor ali de R$200 mil de dano moral, assim, nesses casos em que o pai abandona o filho, sabe, completamente. Para tu ver como isso pode afetar, né, psicologicamente uma criança que está em fase de desenvolvimento, né, que precisa da figura do pai, da mãe. Vou fazer um parêntese aqui, tá? Poucos minutos antes da live, até vou retornar a ligação depois, tá? Uma senhora me ligou dizendo que o pai bloqueou o filho no WhatsApp. Né? Já não vinha procurando o menino, já não vinha procurando há um bom tempo, né? E agora bloqueou no WhatsApp. Fechei parênteses, pode continuar a explanação, por favor. E assim, é um assunto assim que realmente me comove, né? Porque eu tive, assim, graças a Deus, tive bastante apoio, bastante suporte, né, dos meus pais. Mas eu vejo como, assim, aquelas crianças, adolescentes que não têm isso, como isso pode afetar diretamente, né, na vida delas. Muitas dessas crianças, quando crescem, se tornam mais agressivas, impacientes, revoltadas, né? E eu acho que o jurídico precisa, sim, estar ali fazendo algo, né? Não fechar os olhos diante dessa situação. E foi o tema que eu escolhi. Perfeito. Tu já estava preparando tudo, nem que fosse de forma inconsciente, mas já estava preparando para ir para a área da família, né? Um abraço para a doutora Adriana Góes, nossa colega da diretoria também, que está acompanhando aqui conosco. Senhoras, por incrível que pareça, o nosso tempo já está terminando, né? Eu gostaria que vocês fizessem algumas considerações finais. Eu agradeço, assim, de coração a participação de vocês. Sei que estou tomando tempo de vocês hoje aqui, mas eu lhes diria que foi uma das lives com maior frequência de espectadores. Tá altíssima a nossa audiência a todo momento, né? Não parou de entrar gente e se manteve uma constância bem interessante, ou seja, o tema e as convidadas são de suma importância, né? Então, eu gostaria de passar então a palavra para a doutora Soraya para um comentário final, um agradecimento final, e a palavra está contigo. Então, eu só tenho que agradecer, muito obrigada, então, a colega,
Um abraço a todos que estão nos assistindo, em especial a nossa chefe, então a doutora Jamila. Então, um grande abraço a todos e um feliz mês, então, do advogado. Muito E obrigada. um ótimo dia a todos. No final da live, não sei se vocês viram, caiu o sinal, voltou o sinal agora. Desculpe, doutora. A senhora pode repetir, por favor? Sim, primeiramente, então, agradecer, doutor, o convite, a presença, então, e desejar um sucesso e uma prosperidade. Parabéns pelo mês do advogado a todos, ao senhor e à nossa colega aqui, que está iniciando, então, bastante prosperidade. Um grande abraço a todos que estão nos assistindo, principalmente a nossa chefe, doutora Jamila. Então, um grande abraço e uma ótima tarde a todos, finalzinho de tarde a todos. Muito obrigada. Muito bem. Nós é que agradecemos, doutora. Você, assim, abrilhantou, né, e trouxe, assim, muita informação gostosa. O pessoal ficava empolvorosa ali quando a senhora foi falando sobre o tema do seu doutorado. Doutora Vitória, por favor, Bom, suas considerações finais. eu quero agradecer a oportunidade, né? Dizer que fiquei muito feliz e honrada de participar da aba Passo Fundo. Agradeço o convite pelo doutor Raul, também a minha grande admiração pela doutora que está participando da live também, doutora Suraya. Eu já sou uma fã sua, admiro muito querida, a sua trajetória. igualmente. E também Obrigada. meu reconhecimento, né, a todos os advogados que estão nos assistindo e um recadinho para aqueles que estão começando também, né, que tenham atitude e que se em algum momento, né, nessa trajetória nós viermos a obter êxito e reconhecimento na advocacia, que possamos continuar sempre humildes, né, e lembrar de onde que a gente começou, né, porque a humildade é muito importante e faz a gente ser grandes de fato, né. Então, meu muito obrigada a todos e uma boa fim de tarde. E é isso aí. Muito obrigado, pessoal. Olha, vocês me deram o ponto alto do dia aqui. Participei já de algumas lives muito gostosas, muito legais também, mas essa foi especialmente fantástica, tá? Agradeço de coração a vocês duas, agradeço a todos que participaram, né? Os colegas que ainda não fazem parte da Associação Brasileira de Advogados, tiverem interesse em participar, é só procurar um dos membros aí que certamente serão encaminhados a conhecer a associação, que é uma grande rede de amigos, é uma fábrica de amigos, como o Dr. Esdras, que é o idealizador, tanto refere, né? É uma associação que tem hoje 19 anos de atuação, fazendo amigos de norte a sul. E que legal, assim, ó, não vejo a hora de confraternizar com as colegas pessoalmente, né? O confraternizado, o advogado, às vezes é um cafezinho, porque a gente passa correndo, né? Mas foi tão gostoso o nosso bate-papo que a impressão que dá que a gente já se conhece pessoalmente. E tô só agora também, né, Vitória? Estamos só agora pelo workshop com a doutora Surai. Combinado. Então tá bom. Um abraço a todas, mais uma vez, muito obrigado. Parabéns, vocês foram fantásticas. Muito obrigada. E um abraço a todos que nos assistiram. Um Até mais, abraço. pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.